Mais uma noite. Vou deixar aqui registrada a palavra do Senhor para você que está me escutando. Serei breve, mas desde já eu quero abençoar a sua vida e declarar que nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo. Nós estamos verdadeiramente ganhando tempo quando nós paramos para ouvir a palavra do Senhor. Eu já quero começar nessa noite lendo para você o capítulo de Lucas 10, versículo 17 ao 20. Desejo uma boa noite de paz para todos e que a nossa única intenção seja repartir a palavra do Senhor. Amém? Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Versículo 18. Ao que Jesus lhe revelou: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará dano algum. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Amém? Eu quero deixar registrado esse versículo de Lucas 10, 19, onde o Senhor chama a nossa atenção para o que Ele tem feito por nós. Ele diz assim: atentai, Ele diz assim: preste atenção. Eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Talvez você já tenha ouvido essa palavra diversas vezes, mas eu quero deixar nessa noite aqui um pouco mais explicado o que é autoridade, irmão. Autoridade é o poder delegado. O Senhor nos delegou a autoridade. E nós temos que nos esforçar para colocar isso em prática. Nós temos poder, o Senhor nos deu poder para enfrentar demônios, para enfrentar Satanás, pela autoridade de Deus. Vou repetir de novo. Atentai-vos, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo. E ele diz: nada, nem ninguém vos fará dano algum. Ninguém pode nos causar dano. Nada nem ninguém poderá nos fazer mal. Porque se nós meditamos e entendemos a palavra do Senhor, a gente sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu quero deixar mais alguns versículos para você nesta noite. Nós já sabemos que o homem perdeu a sua autoridade ali no Jardim do Éden. Isso já foi explicado nos outros vídeos. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, sujeitou toda a humanidade ao domínio de Satanás. Mas aí veio Jesus e reconquistou novamente para mim e para você essa autoridade. Então já quero começar, glória a Deus, nesta noite, dizendo para você que em Cristo Jesus você tem autoridade. O Senhor vos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões.
e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele não volta atrás na sua palavra. Se Ele entregou Jesus para morrer por mim e por você. Glória a Deus, Dinha. Saudade, sim. Um beijo. Aproveita aí, pastora, e deixa um versículo para quem está nos ouvindo. Deixa um versículo da palavra de Deus. Eu estou me esforçando ao máximo que eu posso para poder levar a palavra do Senhor. Eu sei que é uma simples palavra, mas é palavra de Deus. E palavra de Deus, ela não volta vazia. Está lá escrito em Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então eu quero que você se lembre disso. Deus fez uma promessa. Deus, quando Ele te escolheu, quando Ele te chamou, Ele te fez uma promessa. E Ele está dizendo nesta noite, através das Escrituras, que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então somente espere. Então somente confie. Então somente medite, acredite tão somente na palavra do Senhor. Esse versículo está em Jeremias 1:12. Eu costumo pedir a quem está me acompanhando para deixar alguns versículos aí nos comentários. Glória a Deus. Para deixar alguns versículos nos comentários, porque a gente ajuda outras pessoas, irmãos. Eu estou tentando fazer isso, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Muito bem, diácono Wagner Santana, aleluia, entrou, me ajude, amado. Eu sei que você é estudioso da Escritura, deixa alguns versículos aí pra gente. Eu estou falando hoje sobre a autoridade do crente. E para que eu continue, eu tenho que ter a sua ajuda, viu? Tenho que ter a ajuda de você que está me ouvindo agora. Porque eu simplesmente venho na cara e na coragem para deixar o versículo. Mas vamos lá. Deus, Ele não volta atrás em sua palavra. Assim como o homem perdeu o domínio através da desobediência, ela é escrita em Gênesis, o Senhor Jesus, Ele reconquistou a autoridade. Ou seja, Ele nos remiu, Ele nos deu uma redenção. Antes eu quero também explicar aqui que nem todos os comentários eu consigo visualizar, mas à medida que eu for visualizando aí os comentários, os versículos que vocês forem deixando, eu vou lendo. Disso não tenha dúvida, eu vou interrompendo aqui e vou lendo. Mas Jeremias 1:12, uma vez que Deus deu o domínio ao homem, Deus rejeitou o princípio estabelecido por Ele mesmo, ou seja, o homem perdeu o que lhe fora dado, logo o próprio homem deveria retomá-lo. O homem perdeu. O Senhor disse, olha, dominai sobre tudo. E o homem simplesmente desobedeceu ao Senhor e perdeu. Eu comecei, essa mensagem de hoje está em Lucas 10:19. O Senhor diz, atentai, irmãos, os dias são maus. Os dias não está mais para o crente ficar brincando de ser crente. Ou ele para ler e meditar na Bíblia, ou ele vai perder muito para o diabo. Eu costumo dizer que eu sou sim, pentecostal até octano. Quem me conhece sabe. Mas o meu amor, a minha vida, é a palavra do Senhor. Vamos lá, Wagner, manda um versículo pra gente. É a palavra do Senhor. Certo? Porque eu sei que essa palavra, ela me sustentou até aqui. Se essa palavra me sustentou, querida, essa palavra te sustenta. Deus não faz acepção de pessoas. Eu estou de pé por causa da palavra do Senhor. Por isso, eu criei uma página incentivando assim, ó, leia a Bíblia. Porque às vezes a gente procura refúgio em tanta coisa. A gente procura refúgio em tantas pessoas. Eu quero dizer a você uma coisa, há mais de 20 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, não teve refúgio para eu procurar, não. Eu procurei, foi Jesus. E às vezes as pessoas não entendem, sabe, a minha devoção a Ele. Porque eu sei que se não fosse Jesus, se não fosse a sua palavra, onde eu estaria? A Bíblia diz assim, o meu justo, ele vive da fé.
Vamos ler as Escrituras, vamos meditar na palavra. Tantos homens, mulheres de Deus, estudiosos, mas que muitos só querem pregar, irmão, quando são chamados para estar em igrejas grandes. Não usa o Facebook, use a ferramenta que você tem aí para lançar a palavra, porque essa palavra que eu estou lhe dando pode levantar alguém agora. Lucas 10:19, o Senhor está dizendo, olha, você pode sair disso. Atente para a minha palavra. Vamos lá. Romanos 5:15 diz assim. Glória a Deus. Evaldo está pedindo oração. Amém, meu amado. Todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então aí Romanos 5:15 está falando para nós sobre esse sacrifício que Jesus fez por nossas vidas. Certo? Jesus Cristo, ele se entregou por nós, tirou todos os nossos pecados para que nós pudéssemos usar a tua palavra. Mateus 20:28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Eu estou falando aqui sobre redenção. Nós temos direito a usar a palavra. A Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir toda a fortaleza do diabo. Porque a gente vê muito crente oprimido, porque a gente vê muito crente triste, semblante caído. Sabe, porque não conseguiu ainda entender aonde é que está a sua razão de viver. A minha e a sua razão de viver tem que estar nas Escrituras. Aí vem Lucas 19:10 e diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia está nos dando esperança o tempo todo. A Bíblia está nos dando esperança em Cristo Jesus. E Jesus, ele diz assim: olha, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu quero incentivar você que me ouve, que parou aí para me escutar, sabe? Eu quero incentivar você a lançar a palavra. Abra a Bíblia e lance a palavra. O tempo que a gente tem, irmão, é hoje. É isso. Eu preciso que as pessoas entendam, eu preciso que você entenda que a gente não tem mais tempo para picuinha, não. O tempo que a gente tem é hoje. Esse é o tempo que o Senhor nos deu para viver a sua palavra, para andar em novidade de vida. Jesus, ele nos remiu. O preço determinado por Deus para o resgate do homem foi Jesus. Nós temos vida de justo por causa de Jesus. Nós fomos justificados por Cristo. Já pensou que honra é para mim e para você ser justificado pelo Senhor? Ele deu seu sangue precioso, só que ele não nos deixou ao léu, não. Ele deixou para nós um banquete. A Bíblia Sagrada, ela é um banquete recheado assim, sabe, de beleza, de alimento, de pão. E é nela que a gente tem que parar para meditar. É verdade, ela está dizendo assim: porque você está assim tão triste, a minha alma? Porque assim está perturbada. Deixa eu ver se eu consigo ver mais. Tentando ver o que a Elaine colocou aqui. Não consigo. Então não vou nem mexer. Quando subir mais eu leio. Por que está assim tão triste, a minha alma? E é verdade, muitas vezes o crente está com o semblante tão triste, irmão. E a Bíblia diz: olha, o coração alegre formoseia o rosto. Como é que você vai alegrar seu coração? Nem na Bíblia. A gente para buscar diversão em tantas coisas, não sabendo que eu e você, nós temos o poder nas mãos. Esse poder, ele muda a minha e a sua história. Esse poder, a Bíblia Sagrada, mudou a minha história e muda a sua. Olha o que diz 1 Pedro 1, 18 e 19. Preste bem atenção nesse versículo.
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aí eu pergunto para você, quer mais? Esse momento que nós estamos parando para ouvir um pouco da palavra, ela vai transformar a nossa vida mais adiante. Não fomos comprados por prata ou ouro. Eu costumo dizer, glória a Deus, Elane, agora eu consegui ver. Elane deixou aí o Salmo 42:11 para nós meditarmos. Glória a Deus, Elane. E à medida que você deixa aí um versículo e eu falo aqui uma palavra, eu me alimento, você se alimenta, quem está ouvindo está se alimentando também, e aí a gente vai aprendendo a valorizar a palavra. Eu costumo dizer, foi o que eu estava falando antes, que nós não temos preço, nós temos valor. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus não tem preço. Mas o sangue de Jesus, ele tem valor. Eu tenho valor, você tem valor. Nós só podemos ficar de pé se for mediante a palavra de Deus. Eu estou me desafiando a cada dia. Como pastora? Se esforçando um pouco mais. Porque eu sei que nós fomos resgatados, irmãos, por algo de muito valor. E não é qualquer coisa que vai tirar o nosso foco. O meu alvo e o seu alvo tem que ser Cristo Jesus. No dia que você entender isso, você terá tudo nesta terra. Glória a Deus. Wagner está deixando 1 Pedro 1:20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E exatamente isso foi o que Jesus fez. Eu digo a você que eu me alegro, irmão, quando a gente para meditar na palavra. A Bíblia diz que quando os crentes se reuniam, uns tinham cânticos, outros salmos, outros hinos, alguns vinham com a oração, com a palavra da verdade, com a revelação da parte do Senhor. A gente precisa aprender a viver isso. Porque assim é que nós vamos nos alimentar. Sabe, deixar o egoísmo de lado, glória a Deus, isso. E começar a dividir o pão. Jesus, ele é o pão da vida. Glória a Deus, os irmãos estão bem ligados. 1 Pedro 4:2 disse a presbítera Thelma, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a verdade de Deus. E para realizar a verdade de Deus, a gente tem que se esforçar. E a verdade, uma das verdades que eu vim trazer para você nesta noite, está exatamente neste versículo de Lucas 10:19. Atente, preste atenção. Eu não consigo sair dessa passagem. Atente, preste atenção. Eu vos tenho autoridade. A gente, irmão, tem que aprender a usar o nome de Jesus. A gente tem que aprender a orar no nome de Jesus. Sabe uma das coisas que eu vou desconstruir aqui, eu vou mesmo? É que a gente tem visto muitos crentes orando e no final da oração diz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que nós devemos pedir a Deus em nome de Jesus. Tudo que nós pedirmos em nome de Jesus ao Pai, nós receberemos. Mas a gente tem mania de não prestar atenção nos detalhes. E detalhes fazem diferenças. Detalhes fazem a diferença. Se faz a diferença na nossa vida, imagine
com a palavra do Senhor. Uma vírgula, um ponto que a gente não presta atenção, a gente tira o sentido, sabe, do poder da revelação da palavra. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é no nome de Jesus. Se você for ler a Bíblia, você vai ver o tempo todo o Senhor nos ensinando isso. Quando os discípulos, os apóstolos, escrito lá em Atos, pregavam e operavam milagres no nome de Jesus, tudo o que o inimigo queria, tudo o que os adversários queriam, era que eles parassem de falar no nome de Jesus. Por quê? Porque no nome de Jesus há poder. Porque o nome de Jesus é poder. O nome de Jesus a gente não usa por qualquer coisinha. Tomou uma topada a Jesus, qualquer coisa a Jesus. Não, não é isso. Ou então, se você está orando, diz, Senhor, faz isso. Irmão, no nome de Jesus, você tem poder para ligar e desligar nesta terra. Atente, eu vos dei autoridade para pisar serpente. É exatamente isso. O nome está acima de todos os nomes. Ele diz, eu lhe dei poder para pisar serpente e escorpião. Ele diz que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, vamos lá, vamos abrir aqui rapidamente. Quem achar primeiro do que eu, bota aí. Filipenses. Filipenses 2. Vamos ler do 5 ao 11 para que você entenda. Aproveitando aqui a deixa que meu diácono Wagner deu. Muito bom. Juntos nós somos mais fortes. Cristo, sendo Deus, humilhou-se. Olha o que diz Filipenses 5. Filipenses 2, de 5 a 11. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou-se igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Preste atenção agora. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí eu pergunto, quem pode lhe deter? Se você conseguir entender que é no nome de Jesus que você tem esse poder, que você tem essa autoridade de ligar e de desligar. O preço foi determinado, Jesus pagou por Deus, Jesus pagou esse preço por mim e por você. Irmão, eu vou falar a palavra a tempo e fora de tempo, não adianta. Eu tenho pedido a Deus graça, Senhor, me dê graça e coragem para que eu esteja aqui lançando a tua palavra. Eu quero dizer uma coisa para você também, que por meio da obra, glória a Deus, que por meio da obra da cruz, Jesus derrotou o diabo e seus demônios e retornou para mim e para você a autoridade perdida. Vou dizer de novo. Ajuda aí, Aderailton, ou Kelly, que entrou. Deixa um versículo pra gente. Por meio da obra da cruz, Jesus derrotou o diabo e seus demônios e retornou à autoridade perdida. Será que você pode entender que você recebeu a autoridade da parte do Pai? Aleluia. Eliette está dizendo, Jesus foi dado toda a autoridade sobre os céus e a terra. Eu entendi uma coisa quando eu começo a ler as escrituras e vejo falar sobre autoridade. Aonde uma igreja está, aonde uma igreja está localizada dentro de um bairro, o bairro ele não permanece do mesmo jeito. Alguma coisa tem que mudar. Quando aqueles que estão lá dentro da igreja,
entendem a autoridade que Deus deu para eles. Eu me lembro que o Ministério Batista do Arvoredo, a nossa sede, Bispo Isso, aquele lugar era conhecido como Curva da Morte. Hoje, por causa de Jesus, não vou nem dizer, né, por causa da igreja e dos crentes, mas por causa de Jesus, hoje é conhecido como Curva da Vida. Eu me lembro que a gente passava lá naquele bairro ali, Tancredo Neves, Peru, Arenoso, e a gente não via tanta gente carregando Bíblia como a gente vê hoje. Você sabe por que a gente não vê mais? Porque infelizmente não somos unidos. Nós temos que nos unir em torno da palavra. Se você está lançando a palavra, eu tenho que me unir a você em torno da palavra. Eu não tenho que me unir em torno da palavra, porque eu aprendi uma coisa. Se você pegar a palavra do Senhor e colocar como centro na sua vida, ninguém pode lhe deter. Eu me lembro quando eu cheguei lá para Arenoso, era para mais de não sei quantos homens, eita, tudo armado até os dentes. Mas aonde nós estamos localizados, ali aonde nós estamos localizados, a igreja alcançou. Ali, Deus colocou a igreja num lugar estratégico. A igreja alcançou. Eu não estou nem preocupada com repercussão, nem com nada. Mas eu sei. Wagner sabe, Elane sabe, algumas pessoas que congregam lá sabem quando nós chegamos, como era. E hoje a gente consegue ter paz. Sabe? Ou seja, a igreja entrou e alcançou aquele território. Toda e qualquer igreja nos 4 cantos da terra, ela tem o poder de fazer isso. As coisas têm que mudar. O ambiente tem que mudar. Não na força do braço. Isso. Quando a luz chega, as trevas batem em retirada. Exatamente, Wagner. Quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Mas se você não tiver esse entendimento, você fica ali e as trevas continuam do mesmo jeito, você sabia? Porque o que vai criar situações diferentes é o que sair da minha boca e da sua. Eu aprendi com Deus que a palavra, a Bíblia diz assim, a morte e a vida, isso é muito forte esse versículo. A morte e a vida, quem achar primeiro aí, coloca no comentário, para quem está nos acompanhando. A Bíblia diz assim, a morte e a vida está no poder da língua. Fica lá em Provérbios. A morte e a vida fica lá. A morte e a vida está no poder da língua. Então, quando você entende que aonde você chega, você tem o poder de transformar uma situação, você não vai bater boca, você não vai discutir. Era mesmo, ela de causar medo ali. Você não vai bater boca, você não vai discutir, você não vai tentar se explicar. Você não vai querer forçar que as pessoas acreditem em você. Acredite você em você. E acredite você em Deus. Será que você pode dizer amém? Acredite você em você. Acredite no chamado que Deus tem para você. E acredite você em Deus e nas promessas que o Senhor te fez. Ele nos deu autoridade para isso. Para que a gente aprenda a depender tão somente dele. Mas vamos lá. Colossenses 2, 14 e 15. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Se você puder acompanhar nas escrituras, também acompanhe. Colossenses 2. Esse versículo todo crente tinha que saber. Todo crente tinha que saber. 2, 14 e 15. Vou ler do 13. Diz assim: e a vós outros, que estava morto pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz. Ou seja, toda dívida, todos os nossos pecados, tudo que nos afastava da comunhão com Deus,
A Bíblia diz que Jesus, ele removeu tudo de nós e pregou na cruz. Será que dá para você entender? A Bíblia diz que maldito é todo aquele que for levantado no madeiro, na cruz. Jesus fez maldito por nós. Hoje nós temos a redenção nele. E a redenção inclui a autoridade. Glória a Deus. Elane achou o versículo. Anote aí, ó, você na sua Bíblia. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. Então eu aprendi isso. E aonde eu chego, irmão, se a situação estiver impregnada de capeta, eu vou dizer uma coisa, vai ter que mudar. E se não mudar, pastora, eu vou declarar a palavra até eu ver mudança. E se não mudar, pastora, eu vou continuar declarando a palavra até que tenha mudança. Porque a Bíblia diz que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Foi o que eu li em Jeremias 1:12. E a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vamos lá. Ele removeu completamente os nossos pecados, as nossas fraquezas. Estão todas pregadas na cruz. O que eu preciso fazer, pastor? Alimente o espírito. Você está vendo a minha correria esses dias pela palavra? É porque só eu sei a luta que eu enfrento, irmão, para permanecer até aqui. E principalmente na frente de um ministério. Se não for pela palavra, nem eu nem você fica de pé. Agora, pela palavra, ninguém nos derruba. Pela palavra, é como diz a Bíblia. É crente, é um povo alicerçado na rocha, não é na areia. Porque vendaval a gente vai passar. Mas quando vêm as lutas, quando vierem as perseguições, quando vierem as calúnias, quando vierem aqueles que não acreditam em você, você tem que estar firmado na rocha. Você tem que estar firmado na rocha. Você tem que estar firmado na rocha. Porque se você não estiver firmado na rocha, você vai abandonar Cristo. Você vai abandonar a palavra. Você vai abandonar aquele que lhe garante vida eterna. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Aí o versículo 15 de Colossenses 2, ele diz assim: e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Jesus, ele triunfou sobre todos eles na cruz do Calvário. Ou seja, pegou os meus e os seus pecados, nos deu um banho de sangue, nos remiu. Deixa eu remilçar um pouquinho. Porque às vezes a gente diz assim que pecado é prostituição, é adultério. Irmão, para Deus não tem pecadão, nem pecadão. Uma mentira é, um furto é, qualquer coisa que vai de encontro, qualquer coisa que não está de acordo com a palavra do Senhor, com os ensinamentos bíblicos, é pecado. Nossos desejos carnais são pecados. Então a gente tem que analisar a nós mesmos. A gente precisa se esforçar para não largar a cruz. É isso. Nós não podemos, mas é o que eu estou fazendo nesses últimos dias. Mas agora eu entendo quando Paulo diz que a nossa chamada é como se a gente estivesse numa corrida. Sabe? A gente está lutando, irmão. E é como o Wagner falou, não podemos deixar a palavra se sufocada em nós. A gente tem que lançar a palavra, a gente tem que buscar. Pastor, eu não estou com vontade de buscar. Quando você não está com vontade de buscar, que você tem que buscar. É quando você não está com vontade de estar aí, ó, repartindo a palavra junto comigo, é que você tem que ficar. Você precisa perseverar em Deus. Porque essa palavra que eu estou lhe dando, essa palavra está gerando vida em você. Ela não vai gerar, ela está gerando vida. Receba vida sobre a sua vida. Receba o espírito de vida através da palavra. Na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde você estiver, em nome de Jesus. Parece que quando eu estou falando com você aqui, irmão, eu estou vendo fluir. Sabe? O fluir do vento do espírito, levando a palavra. Porque pela palavra ninguém pode. É como o Wagner falou, não podemos deixar ser sufocados pela palavra.
sabe? Não devemos deixar a palavra ser sufocada em nós. Doa quem doer. Eu acho que você vai doer ao diabo, né? Ele que não gosta que a gente lance a palavra. Eu podia estar aqui fazendo qualquer outro tipo de coisa, mas eu estou aqui lançando a palavra para você, porque eu sei que através da palavra você pode levantar, você vai levantar dessa cama. Através dessa palavra você vai ser curado em nome de Jesus. Através dessa palavra você vai ser livre de toda depressão, tristeza e angústia em nome de Jesus. Porque você está entendendo que através dessa palavra você tem autoridade para se levantar. Eu falei em um outro vídeo que eu não consegui deixar gravado aí. Eu espero que esse fique. Em nome de Jesus. Mas eu lembro que muito bem, Dona Maria Lúcia está aqui me ajudando também, glória a Deus. Mas eu lembro que no início, gente, foi difícil, viu, o início. O início é pau puro. E aí você diz assim, mas pastor, e agora não é? Não é, mas no início é pior. Porque no início você não tem experiência, sabe, com as coisas espirituais. E aí fica um no seu ouvido e diz uma coisa, chega um no seu ouvido e diz outra coisa. E às vezes você fica sem rumo e sem direção. Eu digo, Senhor, acreditar em crente, porque é assim. Eu costumo dizer assim, ó, a gente vai, prega o evangelho para o ímpio. Preste atenção, para que a gente não seja assim. A gente vai, prega o evangelho para o ímpio. O ímpio vai e começa a ir para a igreja aceitar Jesus. Os crentes, de vez de buscar outros ímpios, não, vai buscar os crentes. Deixa os crentes congregar na igreja dele, em nome de Jesus. Deixa os crentes lá, irmãos. Os crentes têm um pastor. Vai buscar os perdidos, desgarrados, que tem um bocado lá fora. Aí a gente fica assim, sabe? Ouve uma coisa, ouve outra, nego diz, vem para aqui, vem para ali, vem para aqui. Mas aí eu digo, Senhor, o que fazer? Irmão, Deus disse, firma na palavra. Eu digo, então é por aí. O que você me disser, eu vou buscar nas escrituras. Se tiver de acordo com ela, então é. E graças a Deus, os 2 ministérios, porque eu passei. 2. Palavra pura. Palavra pura. Então, quando eu passei por uma dificuldade muito grande na minha vida, eu e minha filha, a gente estava cheio da palavra. Então eu andei, não sabia como eu estava andando. Hoje eu sei. Eu estava voando praticamente, não sabia, glória a Deus, como eu estava voando. Mas era a palavra que estava me sustentando. Mas eu me lembro que uma vez eu estava deitada no sofá, que eu não conseguia levantar para nada. Nada. Pense que eu não conseguia nem orar. Eu louvava na mente. Não, eu dizia na mente assim, Senhor, me ajude. Na mente eu não conseguia falar. Eu dizia, Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Eu dizia, Senhor, não me deixa eu virar uma mulher depressiva, Senhor. E de uma hora para outra o Senhor foi me levantando. Só que o Senhor me levantou pela sua palavra. Quando ele começou a dizer assim, filho meu, atenta para as minhas palavras. Eu digo a verdade. Olha o que diz. Vamos lá rapidamente aqui em Provérbios. Deixa eu ver se eu acho aqui para lhe dar. Mas eu ainda estou em autoridade do crente, viu? Mas eu preciso deixar esse versículo para você. Que a minha tradução é um pouco diferente. Às vezes fica difícil de identificar o versículo. Vamos lá. Provérbios 1:8. Diz assim, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não menospreze o ensino da tua mãe. Versículo diz assim, peraí. Aqui. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com verdade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens,
Mesmo o sábio que lhes der ouvido aumentará em muito o seu entendimento. E quem tem discernimento obterá clara orientação, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas de sábios. Versículo 1. Foi pausado por um instante aqui, mas já voltamos de novo. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, quer continuar de pé? Atente para a palavra do Senhor. Mas vamos lá. Os principados, eu li Colossenses 2, 14 e 15. É assim, viu? Eu vou pregando desse jeito e lançando a palavra. Colossenses 2, 14 e 15. Diz que ele cancelou o escrito da dívida, expôs potestades e principados a público, triunfando na cruz. Principados e potestades são os poderes demoníacos com os quais nós temos que lidar. Preste atenção, a Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. São contra principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século. Entenda de uma vez por todas que o nosso inimigo é espiritual, não é o nosso irmão. Nosso inimigo é o diabo, certo? Mas em Cristo nós temos vitória. Graças a Deus que nós temos a vitória em Cristo Jesus. Deixando mais 2 versículos para você. Mateus 28, 18. O Senhor diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Recebeu toda a autoridade do céu, no céu e na terra e debaixo da terra, diz Filipenses. Eu acabei de ler essa palavra para você. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite é: persevere mais um pouco. Entenda que o Senhor te chamou para vencer. Entenda que a minha e a sua vitória está na palavra de Deus. Ele nos deu a autoridade sobre a morte e o inferno. Olha que maravilha. Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:8. Ele diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. É pouco esse Deus que nós servimos? Nós servimos a um Deus que tem a chave da morte e do inferno. Hebreus 2, 14 a 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos aqueles que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmão, esse versículo é muito forte. Ele diz que ele participou da carne e do sangue. Será que é demais eu perguntar a você quem foi que participou da carne e do sangue? Para que por sua morte ele destruísse todo o poder da morte. Participou, irmão. Eu acho que a pior raiva do capeta foi quando ele entendeu que ele não conseguiu deter Jesus. E o Senhor está dizendo: eu te dou poder. Eu te dei poder. Use. Eu te dei poder. Use. Use esse poder através da minha palavra, diz o Senhor. Ele participou da carne e sangue igualmente, para destruir o poder da morte. O poder da morte que o diabo continha. E livrou todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão para toda a vida. Estávamos, olha o que a Bíblia diz, estávamos
sujeitos à escravidão por toda a vida. Isso quer dizer o quê? Nós somos livres. Você é livre. Uma vez, eu estava passando por uma outra dificuldade muito grande. Eu liguei para uma pastora e ela lançou uma palavra através do celular e disse assim: Altamira, você é livre. E aquela palavra entrou em mim assim como um poder imenso, como uma flecha afiada, um poder imenso. E eu entendi que nada podia me prender. Então a mesma coisa eu estou dizendo para você nesta noite. Você é livre. Preste atenção. No nome de Jesus. Você é livre dessa enfermidade. No nome de Jesus. Você está livre dessa fraqueza espiritual. No nome de Jesus. Você está livre desta opressão maligna. Porque tudo depende de você. Tudo depende de você reagir pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, você está livre de todas essas dores que você sente no seu corpo, sem explicação. O Senhor, Ele renova as nossas forças. A Bíblia diz que Ele renova as nossas forças em todo o tempo. No nome de Jesus, você é livre. Você é livre das contendas, das fofocas. Você não depende de palavras de consolo. Você é livre em Cristo Jesus. Se levante. Você é livre desse sentimento que tenta lhe aprisionar. Em nome de Jesus, seja livre. Eu sei porque eu estou repetindo aqui isso. Porque uma vez eu ouvi alguém liberar sobre mim esta palavra. E eu entendi de uma vez por todas. Que verdadeiramente o laço quebrou e eu escapei. O laço quebrou, você escapou. Jesus já fez tudo. Jesus já, tudo que acusava a mim e a você, Ele cravou ali naquela cruz. Você é livre. Você é livre para tomar decisões. Você é livre para entrar e sair. Você é livre. Ninguém tem domínio sobre você, a não ser o Senhor Jesus. Se deu para entender, diz amém aí. Você é livre. Eu sou livre, você é livre. A autoridade restaurada à humanidade. Ele nos restaurou. Colossenses 1, não posso deixar de ler esse versículo. 13 a 14. Grave bem o outro versículo poderoso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou do império das trevas. Você pode dizer amém? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer eu creio e recebo? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você agora está no reino de luz. Enxergue, em nome de Jesus. Nós agora estamos no reino de luz. Enxergue, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, está chegando outros comentários aqui, mas eu não consigo visualizar. Eu só consigo visualizar depois. Mas à medida que for chegando, eu vou falando, certo? Glória a Deus. Ver se eu consigo ver aqui. Então, ele nos tirou do reino das trevas. Irmão, é poderoso esse versículo. É muito poderoso. Ele nos tirou do reino das trevas. Eu estou... Ah, meu Deus. Aleluia. Deixa eu ler um outro salmo para você aqui rapidinho. São coisas que vão saltando. Salmo 27, versículo 1. Diz assim: o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? De quem me recearei? Dá para viver esse versículo, crente, abençoado de Deus que está aí do outro lado?
Eu começo meio tímida, depois eu vou me empolgando. Maravilha. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. Do que me recearei? Autoridade restaurada. A mim e a você. Foi isso que Jesus fez. Ele nos fez assentar nos lugares. Eu acredito que eu vou finalizar nessa partezinha aqui, irmão. Porque é muito grande. Mas isso aqui também eu não posso deixar de falar para você, ó. Efésios 2, 4 e 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pastora, é a Bíblia que está dizendo que Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez assentar no seu reino de luz. Ele garante a minha e a sua existência. Glória a Deus. Cristo está sentado à direita do Pai. A Bíblia diz que Ele nos ressuscitou e nos fez sentar juntamente com Ele nos lugares celestiais. Sabe o que é isso quando a Bíblia diz que Ele nos fez sentar com Ele nos lugares celestiais? Ele nos deu autoridade. Deu para entender agora? Vou finalizar aí, viu? Creio eu. Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Esta é uma posição de autoridade dada à igreja, o qual é o corpo de Cristo. Você tem autoridade, não é pouca. Simples assim. Nos tirou do reino das trevas, nos deu o poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Nos colocou em lugares celestiais, assentados junto com Ele. Porque onde o cabeça está, o corpo tem que estar, né? Você está entendendo? Se Cristo é o cabeça da igreja, se nós somos o corpo de Cristo, aonde o cabeça está, o corpo está. Irmão, é muito forte isso. Aonde a cabeça está, o corpo está. Por isso você pode acreditar que você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, porque você é o corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo. Você tem autoridade para ligar e desligar nessa terra. Cabeça e corpo, os dois sentados no mesmo lugar. Talvez você tenha olhado assim e dito assim: mas quanta presunção, pastora. Não é presunção, não é ser presunçosa, não. É ter pensamento, é raciocínio. A cabeça não anda sem o corpo. O corpo não anda sem a cabeça. Onde a cabeça está, o corpo está. Senão está morto. E a Bíblia diz que Jesus, ele é a cabeça da igreja. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então, aonde ele está assentado, aonde está a cabeça, onde está o cabeça, está o corpo. Aonde Jesus está assentado, você está, você é a igreja. Então, assuma essa postura. Poxa, eu queria poder estar lendo esses comentários todos aqui, mas verdadeiramente não está aparecendo para mim, mas depois eu respondo. Então entenda de uma vez por todas, eu vou finalizar aqui sim, em Efésios 2, 4 e 6. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. E agora estamos assentados à direita de Deus, juntamente com Ele. A igreja tem o poder de ligar e desligar. A igreja tem o poder de permitir ou não. A igreja tem autoridade. E a igreja não é templo. A igreja não é placa. A igreja
não é nome famoso. A igreja são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A igreja sou eu e é você. É uma coisa que eu costumo dizer quando a gente olha para alguém que você vê que a pessoa não vai muito com a sua cara. Eu costumo dizer dessa forma: o que nos une é o sangue de Jesus. O que nos une é o sangue de Jesus. Então guarde essa palavra no seu coração. Cabeça e corpo andam juntos. Jesus morreu, morremos com ele. Jesus ressuscitou, ressuscitamos com ele. Jesus se assentou à direita de Deus, está intercedendo por nós. Ele se assentou e assentou a igreja junto com ele, meu povo. Por isso nós somos conhecidos como povo de Deus. Você é povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor derrame a sua graça sobre nós. Que a cada dia a gente venha ter essa disposição de estar meditando na palavra do Senhor. Pai, eu te agradeço. Porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Que a tua palavra alcance os corações. Que haja discernimento, Senhor. Que haja revelação. Que haja livramento. Que o Senhor tire das trevas aqueles que precisam ouvir esta palavra. Está no reino da tua luz, Pai. Senhor, eu creio que a tua palavra, ela vai se espalhar através, Senhor, das nossas vidas. Através dos instrumentos que tivermos nas nossas mãos. A tua palavra, ela vai se espalhar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Não há outro Deus e não há outro Senhor. Jesus é o Senhor, Jesus é o caminho. Eu te agradeço, Pai, por esta palavra. Que o Senhor alcance os corações. Em nome de Jesus. Seja livre e seja livre. Em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Amém? Finalize também. Aí você que está me acompanhando e coloque seja livre. Para quem nos ouvir, receber essa mensagem no Espírito. Seja livre. O Senhor te deu poder. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. A paz do Senhor.